Então, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário de quem assistir a gravação. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre Camões, né? Paramos na semana passada no gênero lírico, e aí ficamos de continuar hoje no gênero épico e continuar com Camões, e aí nós vamos passar pelo épico rumo aos gêneros textuais, discursivos. Então a gente vai começar no gênero épico, no gênero literário, digamos assim, mais antigo de todos, para chegar no conceito moderno de gêneros discursivos, do qual a gente já vem falando. Estou vendo o chat sim, gente, é porque eu estou fazendo essa introdução aqui, já já eu respondo. Nós vamos, só para deixar bem claro na nossa aula de hoje, eu falei, chamei ela de épica brincando, mas é porque ela tenta abarcar muita coisa. E o épico é exatamente isso, né? Existe esse adjetivo que a gente usa, algo épico, que vem daí, vem desse gênero literário épico, antiquíssimo, que tenta abarcar toda a história de uma comunidade. Sobre a música, não estou seguindo ordem alfabética não, tá? Para o pessoal que perguntou. É mais a intuição mesmo que vai surgindo e vai vindo, e aí eu escolho, tá bom? Quem estiver se sentindo incomodado por não ter sido escolhido ainda, peço desculpas e paciência, né? Mas eu acho interessante, a gente vai ao longo do ano retomando essas escolhas antigas. E quem diz que quer mudar a música, já falei, é só me mandar no privado. E mudou de ideia, a gente está sempre mudando de opinião. E mudar a música quer dizer que outra música nos tocou, né? Outra música surgiu para nos definir, entre aspas, sempre entre aspas. Então, quanto à questão do gênero épico, vamos lá. É muita coisa para a gente tentar abarcar hoje, porque eu quero chegar na questão dos gêneros discursivos, porque vai ter tudo a ver com a nossa avaliação do segundo bimestre, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem um resumo informativo. E, professor, vamos fazer um resumo, todo mundo sabe, beleza, mas nós vamos deixar bem claro que tipo de resumo é esse, como que eu quero esse resumo de vocês. E é exatamente a partir da ideia de gêneros discursivos, do Bakhtin, que a gente pode organizar melhor que tipo de gênero nós estamos querendo trabalhar, tá? Então é isso. Vamos aqui primeiro ler o Camões, só as três primeiras estrofes dos Lusíadas, para a gente começar pelo texto literário e depois vamos para as teorizações. Eu vou brincar de ler aqui esse comecinho dos Lusíadas, emulando um português de Portugal. Vamos lá, só para brincar um pouco. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram, ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Que cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alivanta. Bem, não sei se tem como fundo musical aqui da leitura o choro do Bento para vocês, não sei se está chegando aí, mas aqui está. E nos desconcentra um pouco. Mas, enfim, trabalhar em casa tem dessas coisas. Então, né, pessoal, aqui nós temos o começo, as três primeiras estrofes, três
de 1.102, né, que compõem os Lusíadas de Camões. E essa grandeza, essa grandiosidade está completamente relacionada à ideia do gênero épico antigo, né? O gênero épico quando se praticava em poesia. Hoje, alguns autores ousados ainda tentam praticá-la, mas a própria filosofia idealista, lá com Hegel, na época no começo do romantismo, já dizia que esse gênero não pertence mais à modernidade, porque as nações já estariam constituídas e esse gênero ele está relacionado ao próprio nascimento das nações. Ele seria a primeira obra que funda a nação. Tanto é que nós temos lá a Odisseia e a Ilíada como sendo a fundação da civilização grega, nós teríamos os Lusíadas como sendo a própria fundação da civilização portuguesa, digamos assim. A gente fala rindo porque estamos implicados e imbricados nessa história de forma violenta e dolorosa, né? Nós estamos lendo aqui uma obra e olha o que ela diz, né? Em 1572, quando é publicada. Nós estamos completamente implicados nessa história. As memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, dilatando, fazendo crescer a fé, o império português, a partir de quê? Da devastação das terras que eles consideravam viciosas, viciadas, erradas, desprovidas de religiosidade e de alma, inclusive, segundo a visão do europeu da época. Aqui ele fala de África e de Ásia, provavelmente porque no verso não coube América, tá? Porque no verso decassílabo não coube América, mas a América está aqui nessa ideia, nesse contexto, né? Nós, porque esse Império Português que andou devastando as terras viciosas de África e de Ásia também devastaram as terras americanas, né? Então, nós estamos implicados, sim, nesse canto, da forma mais dolorosa possível. E é por isso que, dentro desse contexto que nós estamos estudando, que é o classicismo, nós pulamos hoje para o Brasil, né? Porque aqui nós estamos em 1572, então o Brasil, esse nome Brasil, já tinha sido inventado, a descoberta, entre aspas, já tinha ocorrido, né? E aí nós temos no contexto brasileiro o que nessa época a gente chama de quinhentismo, que é a literatura de informação, que um monte de cronistas vinha e escrevia sobre o espanto que era para eles o Brasil, né, o contexto, as etnias, a vida dos indígenas. E nós temos a literatura também de formação, com o padre José de Anchieta, sobretudo, que nós vamos ler na próxima aula, o Alto de São Lourenço. Nossa próxima leitura dramática, para quem já estava ansioso por ela, né? Então, por isso que o resumo que eu vou pedir de vocês, e aí eu já vou emendando e falando o principal, talvez, não de Os Lusíadas, eu não quero que vocês resumam nada de Os Lusíadas, eu sei que é um texto extremamente complicado, extremamente cheio de referências que nós precisaríamos de um monte de notas de rodapé para compreender, né? E me interessa muito mais que vocês leiam, que vocês se aproximem dessa história a partir da perspectiva do indígena, do nativo, que hoje já tem voz. 500 anos depois, conseguiu também ter voz a partir da literatura. Então, eu selecionei alguns capítulos de grandes autores indígenas que vocês vão escolher para fazer esse resumo. A gente aprofunda melhor essa ideia daqui a pouco. Vamos só teorizar um pouco sobre o gênero épico. Então, quando temos uma narrativa de fundo histórico, são os feitos heróicos e os grandes ideais de um povo, tema das epopeias. E aí a gente vai sempre já a partir dessa perspectiva questionadora, né, dessa ideia de herói, né, o maravilhoso herói. Isso é sempre de uma determinada perspectiva. Nossa, hoje... Tô testando. Oi, pode falar, Gabriel. Eu não entendi. A gente vai ter que fazer um resumo de um texto, é? Quer dizer, de um Isso. livro? Não, eu selecionei capítulos para vocês Ah, não terem, tá. tá? A gente no final conversa sobre isso, eu vou querer saber como vocês preferem fazer, se é com a equipe, a gente discute democraticamente, tá bom?
Aqui percebam, sobre a questão do gênero épico, para a gente ter uma visão sempre politizada, para a gente não ficar estudando literatura com pretensões de pureza, né? Quem são esses heróis do gênero épico? São, para usar uma palavra bem dos Lusíadas, né? São devastadores, né? O Adorno e o Horkheimer, na dialética do esclarecimento, vão dizer exatamente isso, né? O gênero épico está completamente relacionado a homens tomando terras de outros homens. Há guerras em que homens matam outros homens para tomar as suas terras e, a partir daí, constituir impérios. Então, a gente precisa ter essa visão aí de que essa ideia de herói, na verdade, é um grande mito, né? Que a gente que a epopeia quer vender como sendo grandes feitos, mas, na verdade, foram, muitas vezes, grandes assassinos, né? É o nosso caso aqui da relação dos Lusíadas com o Brasil. E na Grécia também, né? A guerra lá entre os gregos e os troianos, cheia de chantagens, cheia de mentiras, né? O que é o cavalo de Troia, né? Uma grande mentira. Como assim você quer dar um presente para um povo, dizendo que é um presente de paz, e dentro desse presente estão soldados que vão matar as pessoas dentro da cidade? Nossa, como que isso, né? Você pensar a partir de uma ética, isso é completamente inconcebível, né? É o chamado presente de grego. Tem até essa expressão, né? Você dá um presente dizendo que tá bom, é a paz, e dentro desse presente estão escondidos os soldados que vão matar mulheres, crianças e devastar a cidade. Então, isso é o grande símbolo aí da guerra e do gênero épico, né? Mas vamos voltar aqui para o texto, senão eu me empolgo falando dessas coisas. O narrador épico mantém distanciamento em relação aos acontecimentos. Esse distanciamento é reforçado naturalmente pelo aspecto temporal. Os fatos narrados situam-se no passado. Interessante, porque isso era uma característica marcante do gênero épico na antiguidade, né? Quando o narrador homérico ou Virgílio narram aqueles fatos, eles narram como se tivesse acontecido há muito tempo. E isso já é amigo da onça, né? Pode ter a ver, sim, com essa história. Nos Lusíadas de Camões, ele já entra quebrando um pouco com essa característica do gênero épico clássico da antiguidade, porque Camões está completamente implicado no tempo, né? Ele está, inclusive, como a gente falou na aula passada, ele navegou por aqueles caminhos que Vasco da Gama fez, passou pelas tormentas parecidas com as que Vasco da Gama passou. Então, ele já não é esse narrador completamente distanciado dos fatos. Tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, né? O classicismo busca voltar à antiguidade clássica, épica, grego-romana, mas nunca é possível totalmente voltar, né? São outros os tempos. Então, temos, portanto, um poeta observador voltado para o exterior, tornando a narrativa objetiva. Beleza, essa objetividade é um ideal épico, mas que na modernidade já não é tão possível de alcançar. Tanto é que uma grande força dos Lusíadas, enquanto poema moderno, né, a partir do Renascimento a gente fala em era moderna, na grande modernidade, né, é exatamente as contradições que já existem lá dentro dos Lusíadas mesmo, né? Um dos grandes episódios se chama exatamente o Velho do Restelo, em que é um velho que vai lá às margens da praia, vendo aqueles navios, vai fazer profecias terríveis para o futuro de Portugal por causa daqueles empreendimentos. Vai dizer que isso daí está tudo errado, que vocês já têm muitos inimigos para lutar por aqui, por perto, que eram os muçulmanos, né? Os grandes inimigos da época da Idade Média, que ainda estavam por ali, e vocês estão indo buscar inimigos em outros lugares, buscando fama. Isso, na verdade, vai ser a grande decadência do reino. Isso é o episódio do Velho do Restelo que está dentro dos Lusíadas. Então, vejam que choque, que contradição já barroca, na verdade, né? Porque dentro de uma epopeia que quer cantar os feitos lusitanos, a maravilha das navegações, já existe a voz contraditória, que, na verdade, vai se mostrar a voz mais correta de todas, né? Porque essa ideia das navegações, na verdade, vai levar à decadência do reino português. Isso é o que acontece, né? Em 1580,
se eu não me engano exatamente da data, se eu não estou confundindo exatamente com a data da morte de Camões, mas é isso mesmo. Em 1580, Portugal passa a ser colônia, entre aspas, da Espanha, né? Então, Portugal entra numa decadência, sim, querendo ser o grande império, o quinto império, como vai dizer o padre Antônio Vieira, e nunca vai chegar a ser. Então, a voz do velho do Restelo dentro dos Lusíadas, na verdade, talvez seja a mais acertada de todas, né? Aquele que profetiza a queda do império, dentro de uma epopeia que canta a vitória do império. Então, percebam aí por que a gente já fala que Camões é tão prenunciador do barroco, muito mais do que um poeta clássico completamente harmônico, né? A desarmonia já está dentro do próprio Camões. Então, gente, poderíamos ficar falando aqui um monte sobre a questão da estrutura épica, mas temos muitos outros assuntos pela frente, vamos tentar ser rápidos. No épico, existe uma grande questão que é a intertextualidade, tá? Então, desde o começo, Camões está fazendo, já no primeiro verso, olha que palavrão, né? Intertextualidade, só para falar que os textos dialogam. Olha aqui, o primeiro verso da Eneida, de Virgílio: as armas canto e o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro, etc, etc. Isso aqui é a Eneida de Virgílio, né? Em que ele vai tentar cantar ali já não mais o reino, o império grego, mas agora o império romano, né? A Eneida de Virgílio é a grande epopeia do império romano, que aí ele vai buscar uma origem lá na Guerra de Troia, porque a Eneida já é uma epopeia de imitação em relação às epopeias homéricas, né? Ele cria essa mitologia do personagem Enéas, que seria um troiano que escapou da Guerra de Troia e conseguiu, depois de muito perrengue, fundar o Império Romano. Então, vejam aí a epopeia como ela está sempre relacionada com a fundação de impérios, né? E o Camões, nos Lusíadas, quer ser exatamente a continuação e a superação dos impérios grego e romano. Então, ele retoma essa história épica a partir de Virgílio: as armas canto e o varão, as armas e os barões assinalados. Desde o primeiro verso já está essa intertextualidade, né? Essa ideia de uma emulação, o que existia na época. Nós já falamos sobre isso, né? Os autores não queriam ser completamente originais. Para se mostrar que você era um grande poeta, você deveria mostrar que você sabia emular, imitar os moldes clássicos. Você sabia utilizar das formas clássicas para criar algo novo, claro, não apenas um plágio, mas sempre em diálogo com as grandes fontes, né? Isso é interessante. E aí ele vai dizer bem aqui, ó: cessem do sábio grego e do troiano. Exatamente as navegações grandes que fizeram. A epopeia portuguesa, ela quer ser maior do que a grega, maior do que a Eneida de Virgílio. Então é sempre essa ideia de uma nação que quer ser, de um império que quer ser mais do que o outro. E o gênero épico está implicado exatamente nessa guerra de impérios e de nações. Na estrutura, e aí a gente vai se aproximando dos conceitos que eu quero trazer para vocês do gênero discursivo. Porque o Bakhtin, já na modernidade, ele parte dessa ideia dos gêneros literários, o épico, o lírico e o dramático, para dizer que, na verdade, todo texto pertence a um gênero. Porque ele tem uma determinada estrutura, ele tem um determinado conteúdo e ele tem um determinado estilo. Nós já estamos falando de gêneros textuais há muito tempo, né? Lembram da nossa aula sobre comunicação oral e escrita, em que a gente apresentou aquela tabela em que existem gêneros mais formais, gêneros mais informais, existem gêneros discursivos que pertencem à oralidade, como uma entrevista, quando ela ainda não foi transcrita, claro, e existem gêneros que pertencem à escrita, como, por exemplo, um artigo científico, né? Como, por exemplo, uma lei. Todos esses tipos textuais
são, melhor dizendo, o conceito mais correto é exatamente gêneros textuais ou discursivos, porque a ideia de tipo vai ser relacionada a uma outra coisa que a gente ainda vai estudar, que são as tipologias. Mas isso são questões terminológicas menores. Tá? Então, dentro dessa ideia de estrutura, conteúdo e estilo, eu posso determinar o gênero. Tá? Para a epopeia, qual seria essa estrutura? A gente tem um poema longo dividido em cantos, que começa com uma proposição, foi isso que a gente leu agora dos Lusíadas, exatamente a proposição, né? O que o poema se propõe a cantar. Nós temos uma invocação, que virá logo depois, a invocação às musas, para me dar o poder do canto. E depois vem, pode ter também uma dedicatória, nos Lusíadas a gente vai ter, uma longa dedicatória ao rei, claro, né? Depois a narração e um epílogo ou conclusão. Isso é para a gente entendendo o que é essa ideia de uma estrutura. É aquilo que organiza o gênero. O que ele tem que dizer, em que ordem ele tem que dizer. Né? Existem gêneros que são mais fixos, muito mais fixos do que outros. Vou beber um aguinho aqui. Acho que a ideia não é nem fixo, a ideia é rígido, né? Existem gêneros que são muito mais rígidos do que outros. Também faz parte da estrutura do poema épico quem compõe esse gênero. Aí eu achei esse slide super engraçado aqui na internet. Ó. Na estrutura épica, nós temos um narrador, aí tem a imagem do Galvão Bueno, a história, os personagens e o tempo, né? Então, percebam essa estrutura que é interessante para a gente perceber o link que vai se criar entre o gênero épico antigo e o que nós chamamos de gênero épico moderno. O que vai acontecer com o gênero épico? Porque quando a gente fala em gênero épico, o que a gente está falando? Da palavra narrada. Nós estamos falando, no final das contas, de narrativas. E onde que vai desembocar essas narrativas na literatura moderna, gente? Em que vai se transformar o épico? Nos romances. Né? O gênero épico na modernidade vai deixar, paulatinamente, desculpem, de ser escrito em versos. Como eu falei, existem poetas ousados que continuam tentando, isso é legítimo. Os artistas não aceitam as mortes das formas, né? Eu estudei sobre isso no meu doutorado, inclusive, sobre Jorge de Lima, em um poema chamado Invenção de Orfeu, que é um poema gigantesco, de um alagoano, mas existem muitos outros, mais famosos até. O Canto Geral, de Neruda, né, que ele tenta fazer um canto geral da América, enfim. Então, mas na modernidade, vence a prosa, né, gente? Quem tem paciência para ler longos poemas épicos hoje, né, são raros, né? Já o romance não, já o romance ele é mais popular, ele consegue chegar a um público muito maior, porque a prosa ela já é muito mais popular do que o verso, né? Então a gente tem o romance, e aí depois do romance, aliás, não tem nenhuma questão cronológica aqui, né? Vai ter o conto, vai ter a novela, várias formas de prosa, as fábulas, tudo isso são desmembramentos do gênero épico na modernidade, né? Quando a gente sai do verso e vai para a prosa. Uma coisa muito interessante acontece no Brasil, no romantismo, né? Exatamente porque, olha, a gente falou que o gênero épico está relacionado à constituição das nações, né? Então, no romantismo, século XIX, a partir da independência do Brasil em 1822, o que os poetas percebem? Que está faltando a epopeia nacional. Né? Nós temos que criar o nosso poema épico, já que agora nós somos um país independente. E aí vai existir várias tentativas de criação desse poema épico no romantismo. A mais famosa delas é a Confederação dos Tamoios,
de Gonçalves de Magalhães. Vocês vão estudar o romantismo com mais detalhe no segundo ano, né? E aí, nesse momento, acontece um embate, que é exatamente o embate entre o poema épico, a epopeia em verso, e o romance. Quem é que causa esse embate? José de Alencar. Né? A grande disputa que acontece ali é com a crítica que José de Alencar vai fazer à Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, e o que o José de Alencar vai lançar para dizer que a epopeia nacional tem que ser assim? Um romance, o Guarani. O Guarani de José de Alencar surge como um grande embate contra a Confederação dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães. Então, é o gênero épico em verso lutando com o gênero épico em prosa, né, no romantismo brasileiro. Então, pessoal, para que a gente tenha tempo de se aprofundar na questão do gênero discursivo, já a partir da sua visão mais moderna, e depois falarmos do resumo, eu vou para um slide aqui com vocês. Só para a gente encerrar com essa questão do gênero épico, eu gosto, né? Fico demorando. Eu quero trazer só essa citação do Hegel aqui, porque ela tem tudo a ver com isso que a gente falou do José de Alencar também. O Hegel, grande filósofo do romantismo, eu falei dele, né? Ele que vai dizer que o gênero épico na modernidade não se sustenta. Por quê? Porque ele vai dizer que é como totalidade original que o poema épico constitui a saga, o livro, a Bíblia de um povo. Todas as nações grandes e importantes possuem livros deste gênero, que são absolutamente os primeiros entre todos e nos quais se encontra expresso o seu espírito original. Olha a grandeza desse gênero, né? Assim, estes monumentos constituem a verdadeira base sobre a qual repousa a consciência de um povo. Então, isso é o filósofo idealista do início do romantismo. O idealismo alemão está no início do romantismo, na história, né, final do século XVIII, começo do XIX, vai colocar o gênero épico como essa coisa grandiosa, já era, né, ele vai só filosofar sobre isso, e aí vem a ideia da necessidade de criar uma obra em que repouse a consciência do nosso povo. E não por acaso Gonçalves de Magalhães vai lá para a Confederação dos Tamoios, né, que é um movimento central ali no embate entre indígenas e colonizadores, e como que esses colonizadores manipulavam os indígenas, né? A guerra ali entre portugueses e franceses, etc. Merece toda uma outra aula, né? Mas aqui, só para a gente fechar com essa ideia, né? Dessa grandiosidade do gênero épico, e o Hegel faz essa metáfora que é muito interessante, a Bíblia de um povo, né? A Odisseia e a Ilíada eram a Bíblia dos gregos. É ali que está a teogonia de Hesíodo também, né? É ali que está plasmada a história dos seus deuses, né? Da sua mitologia. E nós podemos dizer, inclusive, que o Velho Testamento é a Bíblia, a Bíblia sim, né? É o poema épico do povo judeu. O Velho Testamento é onde está essa história de fundação do povo judeu. Então, a Bíblia é uma forma épica de narrativa. Então, os versículos, né, é uma forma artística, inclusive extremamente voltada para a musicalidade, só que isso está lá só para quem entende hebraico, né, que vai perceber isso. As traduções se perdem nessa tentativa, e algumas buscam essa musicalidade, como uma que o Haroldo de Campos tentou fazer do Gênesis, etc. Oi, meu amor, papai está em aula. Podemos jogar? Podem sim. Peça para Benedita. Está lá em cima, no armário. Fecha a porta, coração. Hoje as crianças estão aparecendo. Vamos nessa. Vamos aqui. Então, pessoal, a ideia do gênero discursivo, né? O Bakhtin, grande pensador do século XX, grande linguista, vai dizer que esses gêneros literários, inclusive ele é um grande estudioso do romance moderno, né? A categoria de gêneros não serve apenas para a gente pensar a literatura, serve para a gente pensar toda a comunicação humana, todos os nossos usos da linguagem, inclusive não verbal, né?
Aí ele vai criar esse conceito gigantesco de gêneros do discurso, que todo o nosso discurso está pautado por classificações que a gente pode pensar nessa tríade de estrutura, conteúdo temático e estilo. Né? Uma aula, por exemplo, aqui, para a gente citar como exemplo a nossa própria manifestação linguística atual. Uma aula é um gênero do discurso. Né? Eu tenho uma estrutura que busca ser didática, né? Que busca trazer conceitos na forma como vocês possam compreender. Eu tenho um conteúdo temático que está pautado por ementas, né, que dizem, no primeiro ano tem que se estudar isso, no segundo isso, etc. E eu tenho um estilo que vai depender bastante do professor. Tanto é que o estilo é exatamente a parte do gênero que mais muda. E isso a gente pode aplicar para qualquer texto, né? Ele vai dizer que e a aula é um texto, né? A gente já viu que tudo é texto, né? Tipos relativamente estáveis. Opa, deixa eu subir essa tela aqui para vocês verem melhor. Né? Subir não, né? Aumentar. Segundo a definição do Bakhtin para gêneros do discurso, tipos relativamente estáveis de enunciados, constituídos historicamente e que mantêm relação direta com a dimensão social. Espero que esteja ficando clara essa ponte que eu estou fazendo aí de milênios, quase, do gênero épico para o gênero do discurso moderno. Né? Aristóteles vai trabalhar na poética, a ideia do épico, do lírico e do dramático, e toda a teoria literária sempre trabalhou com a ideia de gêneros, mas é só na modernidade, no século XX, que a gente vai começar a usar esse conceito para falar de toda manifestação textual, não apenas as literárias, a partir desse linguista russo chamado Mikhail Bakhtin. Tá? Então, por que ele vai dizer tipos relativamente estáveis de enunciados? Porque há uma grande mudança dentro de um mesmo gênero. O que a gente viu aí, né? A mudança lá, se a gente for comparar a Eneida de Virgílio com os Lusíadas de Camões. Por mais que ele tentasse imitar, emular, já é completamente diferente. Tanto que a Eneida em latim e os poemas homéricos também não tinham rima. A métrica deles, a musicalidade deles, é buscada de outra forma. A rima é uma coisa que surge com as línguas modernas, com as línguas românicas modernas, a partir de uma influência, inclusive, do árabe. Olha só que interessante, né? Os árabes, um povo contra os quais os portugueses e os espanhóis lutavam tanto, mas influenciaram extremamente a nossa cultura. A própria rima, segundo alguns autores, filólogos, é uma influência da língua árabe. Né? Então, os gregos e os romanos não tinham rima nos seus poemas. Era outro tipo de métrica que eles utilizavam, que aí é outra aula para falar sobre, mas tinha a ver com as sílabas longas e as sílabas breves dentro do verso. Tantas sílabas longas, tantas sílabas breves. É isso que marcava a musicalidade. Não tinha rima. Então, isso é só um exemplo de como os gêneros vão mudando. Para a gente dar um exemplo mais moderno, um jornal. Né? Se a gente pega um jornal há 50 anos, tanto a estética, né, quanto a forma como se escrevia, era completamente diferente de um jornal hoje. Né? E dentro de um jornal nós temos vários gêneros diferentes. Né? Nós temos um editorial, que é aquele em que o jornal pode mostrar a sua opinião abertamente, e nós temos as reportagens, que são gêneros que devem ser mais impessoais. Né? A priori, uma reportagem deveria ser imparcial, apesar da grande dificuldade que é isso acontecer na prática. Né? É muito difícil ser imparcial, porque toda reportagem é um ponto de vista sobre o acontecimento. Como que um ponto de vista pode ser neutro? Será que é possível um ponto de vista neutro? Talvez não seja. Né? O homem está sempre implicado em questões políticas. Então, não por acaso, esses gêneros são constituídos historicamente. Há gêneros que desaparecem e outros que vão surgindo. Né? Por exemplo, um gênero que está em extinção é o telegrama. Né?
que era um gênero textual muito importante antigamente, porque quando a gente precisava mandar uma notícia muito rápida, era o telegrama, né? Porque era uma carta que chegava super rápido, tinha que ser um textozinho muito curto, tinha todo um aparato, um funcionamento específico daquele gênero telegrama, a mensagem precisava caber em tantos caracteres, era como se fosse um tweet, né? Hoje que o tweet aqui tem essa coisa do número de caracteres. Nem sei se tem mais, mas nasceu com essa ideia de ter um número específico de caracteres. Vocês usam tweet? Ainda existe um número fixo de caracteres? O tweet também não é muito da geração de vocês já, né? Que é exatamente um outro exemplo de como os gêneros vão mudando historicamente, né? A rede social nasce com o Orkut, que já é uma coisa completamente ultrapassada, que depois vem o Facebook, que já está bastante ultrapassado, perto do Instagram, e tudo isso são gêneros também, gente, né? A forma de uma postagem no Instagram, ela é diferente da forma como é uma postagem no Facebook, como era no Orkut. Então, isso são gêneros do discurso que vão mudando. Como é no Instagram? No Instagram, eu tenho a prevalência da imagem sobre o texto, né? A imagem é aquilo que vem em primeiro lugar, que é o mais importante, e aí depois tem a legenda, que na grande maioria das vezes é apenas um textinho super pequeno para ilustrar aquela imagem que é o principal. Então, a linguagem não verbal predomina sobre a linguagem verbal, né? Tudo isso mantém uma relação muito direta com a dimensão social. Por que será? E aí a gente vai filosofando a partir dos gêneros que vão mudando. Por que será que no Instagram nós temos uma prevalência da linguagem não verbal sobre a linguagem verbal? Será que nós não estamos vivendo um tempo que dá muito mais importância às imagens do que às palavras? Fica aí uma pergunta filosófica no ar, né? E isso tem tudo a ver com os gêneros que vão surgindo, que vão nos envolvendo e nos envolvendo até demais, né? Quantas horas a gente entra no Instagram e fica lá, não é verdade? Então, esse é o conceito geral de gêneros discursivos do Bakhtin, e me interessa muito que a gente entenda essa tríade. Eu já comecei a falar sobre ela lá no Épico, e vamos explicar melhor agora, porque essa tríade, já eu vou chegar no gênero do resumo e explicar como essa tríade funciona lá. E é isso que eu quero de vocês, tá? Então, nós temos uma construção composicional, ou seja, uma estrutura, uma forma, e isso é a parte mais fixa, mais rígida do gênero. É uma estruturação geral interna do enunciado, que eu preciso seguir para me adequar àquele gênero. Se eu vou fazer um convite de casamento, por exemplo, eu não vou inventar a estrutura. A estrutura está dada. O nome do pessoal que vai casar, né? Aonde, quando, uma mensagem bonita, porque é um acontecimento, né, lindo. Então, essa é a estrutura do convite. O suporte em que esse convite vai circular tem que ser já que a gente está falando de convite de casamento, né, um papel bonito, enfeitado, de boa qualidade. Então, isso é o suporte do gênero, né? Isso quando a gente, pensando no convite físico, né? Que hoje tudo está indo para o virtual. Mas aqui a gente pensando no convite físico. Conteúdo temático. Aí já começa a ideia do gênero, já vai se tornar... se a construção composicional é o mais rígido, o conteúdo temático já é menos rígido do que a construção composicional. Porque eu tenho um conjunto de temáticas que podem ser abordadas por um determinado gênero, né? Dentro de um leque de temas possíveis, né? Então, o conteúdo temático é o assunto, né? De uma forma bem ampla, que esse gênero vai trabalhar. E, por fim, o estilo, que, como eu falei, é a parte mais flexível do gênero, né? Eu tenho uma rigidez na estrutura, uma menor rigidez
no tema, no assunto, e aí a maior liberdade dentro desse conceito de gênero vem para o estilo, porque cada pessoa vai imprimir a sua marca digital, a sua personalidade naquilo que escreve, naquilo que faz, naquilo que fala. Então, corresponde aos recursos lexicais, ou seja, a escolha das palavras, fraseológicos, a escolha de como eu organizo as minhas frases. Eu acrescentei aqui aos recursos poéticos também, as figuras de linguagem que a gente quer utilizar, e os recursos gramaticais escolhidos por esse enunciador. Tudo isso aqui a partir de uma visão bem teórica, mas a gente pode lembrar lá da nossa aula sobre o diário de leitura, que é um gênero textual discursivo, que vocês trabalharam, e espero que alguém tenha gostado e continue trabalhando, né? Utilizando, escrevendo nesse diário. O estilo é, segundo a frase lá do George Buffon, que eu uso na videoaula, o estilo é o próprio homem. Cada homem, cada mulher vai ter o seu estilo, porque vai ter a sua forma de ver o mundo, de escrever, de falar. Né? Vai ter o seu timbre, a sua voz. E até eu coloco lá na videoaula sobre diário de leitura, para ser mais moderno nessa frase, menos machista, que o estilo é a própria pessoa. Né? O estilo é a própria pessoa. Então, dentro dessa tríade composicional do gênero do discurso, para a gente entender melhor, a gente vai para um gênero para um gênero específico, porque é impossível a gente falar de todos os gêneros. É isso os linguistas sempre dizem. É impossível dar conta de todos os gêneros discursivos textuais que existem na comunicação humana. Né? São milhares. Né? Então, para a gente entender melhor, a gente já falou sobre o épico a partir de uma perspectiva literária, e agora vamos falar sobre o resumo informativo, que já é um gênero acadêmico-científico. Nós estamos aqui na academia, na escola, então nós trabalhamos com gêneros acadêmicos, né, científicos. E o resumo é um gênero de apoio cognitivo. O que é isso, professor? Um gênero que apoia a nossa aprendizagem. O que é cognição? Cognição é aprendizagem, é pensamento. Então, apoio cognitivo, apoio à nossa aprendizagem. Quando eu leio um texto e faço um resumo dele, eu estou me apropriando muito mais do que se eu simplesmente leio sem marcar, sem anotar, sem fazer qualquer tipo de interação maior com esse texto. Não é verdade? Então, nós estamos aqui no campo da construção composicional com um tipo muito específico de intertextualidade, que é a paráfrase. O discurso se mantém em repouso. Prestem muita atenção agora, que é isso que eu quero de vocês no nosso trabalho, na nossa atividade do segundo bimestre. Um resumo informativo seguindo esses passos. O que eu quero dizer com discurso em repouso? Em um resumo informativo, eu não altero o que o autor, a autora disse. Eu não acrescento nada. Eu não modifico o discurso. Eu tento deixá-lo em repouso, idêntico ao original, mas com outras palavras, com outro texto. Né? Essa ideia de discurso em repouso, a gente depois vai contrastá-la com a paródia, que é exatamente a inimiga, digamos assim, da paráfrase. Né? A paródia é quando o discurso não fica em repouso. Eu vou utilizar um texto base para fazer uma paródia, então o discurso vai dançar, né? O discurso vai mudar, porque eu vou fazer alguma brincadeira, alguma crítica àquele texto. Mas aqui nós não estamos no campo da paródia, nós estamos no campo da paráfrase. Né? Entendam bem isso. Então, um grande objetivo aí do resumo é conseguir manter o discurso do original intacto. É difícil, né? Porque no momento que você muda as palavras, alguma coisa parece que já está mudando. Mas esse é o objetivo primeiro, conseguir manter o discurso em repouso. E por que o resumo informativo deve ser inteligível por si mesmo? Eu vou compor um texto, por exemplo, os capítulos que eu selecionei para vocês têm em média 10 páginas, tá? Em média.
São 5 opções, que eu gosto de deixar várias opções para que vocês escolham alguma que interesse. Deve ser inteligível por si mesmo significa que a página ou as 2 páginas que eu vou compor a partir dessas 10, elas devem ser compreensíveis por si mesmas, como se eu não precisasse mais voltar ao texto original, ao texto base, às 10 páginas, para entender o que o autor disse. Tá? Então, o objetivo é que eu consiga resumir aquelas 10 páginas em 2, até em uma, dizendo todo o essencial que estava nas 10, para que eu não precise voltar àquelas 10 páginas, caso eu queira lembrar o que estava no texto. Daí a ideia do apoio cognitivo. Eu consigo relembrar tudo o que interessa naquele texto, sem ler 10 páginas, lendo apenas 1 ou 2. Interessante, né? Exatamente aí que está como que a gente se apropria do outro texto, né? Então, qual é o conteúdo temático de um resumo? Qual é o tema? Qual é o assunto? De um resumo informativo. Não é por acaso que tem esse adjetivo aqui, tá, gente? É porque existem vários tipos de resumo. Vários não, alguns. E eu estou pedindo de vocês um resumo informativo. Não é um resumo crítico. Um resumo crítico eu poderia, sim, julgar o texto. Eu devo, né? No resumo crítico, no resumo comentado, que se aproxima da resenha, já é um outro gênero textual, discursivo, né, que vocês com certeza já passaram, já escreveram no ensino fundamental, né? Aqui eu estou pedindo um resumo informativo, no qual eu devo fazer uma condensação do texto base sem julgamentos, sem julgar o texto, sem dizer se eu gostei, se eu não gostei, jamais, né? Sem dizer se eu concordo ou não concordo, por mais difícil que seja, mas a gente está brincando aqui, é um jogo de linguagem, olha só, o conceito é um jogo de linguagem, em que eu quero que vocês condensem um texto base sem apresentar a sua opinião sobre ele. Tá? É um jogo de linguagem em que isso é uma regra. Isso é uma regra. Então, você vai apresentar apenas as ideias principais do original, descartando as secundárias. Como que eu vou descobrir quais são essas ideias principais e secundárias, professor? Na próxima tela eu vou mostrar um passo a passo que vai ajudar bastante nisso. Qual é o estilo desse resumo? Por mais livre que o estilo possa ser, a gente tem também umas regras, a depender do gênero, claro, né? Uns são mais formais, outros são mais informais, nós já falamos sobre isso. E aqui no caso do resumo informativo, nós estamos na academia, na escola, nós temos que usar uma linguagem formal, tá? No diário de leitura eu deixei vocês bem livres, era essa a ideia, porque o gênero é informal, né? Agora não, agora nós estamos no resumo informativo em que eu quero uma linguagem formal, corretinha, bonitinha, revisem, revejam. É por isso que talvez seja interessante que vocês trabalhem em equipes, tá? Para que um leia, revise esse texto do outro. Isso é interessante. Usar a linguagem informal concatenando as ideias, ou seja, criando uma lógica nesse texto. Não adianta eu ficar de cada parágrafo do outro texto, tentar escrever uma frase e depois juntar esse monte de frases sem que elas se relacionem entre si, sem que elas formem um novo texto. Porque eu só tenho texto se as ideias estão tecidas. Inclusive, etimologicamente, texto e tecido vêm da mesma raiz. O texto precisa estar tecido, precisa estar concatenado para que a gente leia com coesão e coerência, né? Que são fatores de textualidade que a gente vai se aprofundar ainda esse ano. Mas vocês já sabem o que é isso, né? Concatenar, fazer com que uma frase se relacione com a outra, usando sinônimos, para não ficar repetindo sempre a mesma palavra, né? Enfim. Então, o resumo, ele possui uma redação própria. Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Evitem citações diretas do original. Fazer um resumo não é selecionar as frases principais de cada parágrafo e juntar essas frases num novo texto. Isso é um fichamento, isso é outra coisa, né? No resumo, eu quero um texto novo, com redação própria. Por isso, paráfrase. Uma frase que está ao lado da outra, mas não é a mesma frase, tá? Essa que é a ideia do resumo informativo, conseguir
trazer aquele texto de forma condensada, com outras palavras, com a minha própria linguagem, com as suas palavras, e não com as palavras do autor. Então, evitem citações diretas, trazer exatamente a frase como está lá, a não ser que seja uma ou duas frases que você diz, nossa, isso aqui está tão perfeito que eu não consigo nem mexer, eu não consigo nem mudar, eu vou citar exatamente essa daqui, uma ou duas, beleza? E, por fim, esse estilo é redigido em terceira pessoa, para que vocês evitem ser pessoais demais, para que vocês fiquem falando, percebi no texto isso, isso e isso. Não. Percebe-se no texto isso, isso e isso. É só a transformação da primeira pessoa, percebo que o autor tal, não. Percebe-se que o autor dialoga com, que o autor defende a ideia tal. Isso é redigir em terceira pessoa. Beleza, gente? Essas são as regras do nosso jogo. Para ajudar vocês a identificar essas ideias principais, separá-las das secundárias, existe um passo a passo bem legal, que é esse aqui. Interagir com o texto base, sublinhando, marcando, colorindo as palavras e frases-chave do autor, por mais que você não vá utilizar exatamente essa frase como está lá, mas você já colore, porque depois você fica mais fácil de você reescrevê-la. Anote as suas impressões à margem. No caso aqui, como a gente não está lidando com livros, o que é a margem? A margem vai ter que ser o seu caderno, o seu diário de leitura, né, ao lado do celular, do tablet, do computador, em que você esteja lendo. E nesse caso aqui das impressões de leitura, aí sim, você pode ser extremamente pessoal, porque é depois que você vai fazer o resumo sendo impessoal, tá? Pesquisar verbetes de dicionário e enciclopédias, no caso de palavras ou conceitos que vocês não conheçam, tá? Os textos que eu estou trazendo sobre literatura indígena, sobre a história do Brasil a partir da visão do indígena, não são nada difíceis, não tem muitas palavras difíceis, mas é sempre útil que a gente faça essas pesquisas em dicionários e enciclopédias, wikipédias, Googles da vida, né? Depois dessa interação física com o texto, apaixonada de leitura, eu vou esquematizar essa minha interação, organizando as ideias principais. Então, você vai perceber que dentre aquilo que você foi marcando, coisas vão se repetindo, ideias vão se repetindo. Essas são as ideias principais. Aquelas que vão se repetindo, que vão sendo retomadas pelo autor. E aí você vai perceber as relações entre essas ideias. E, por fim, então, sintetizar. Excluindo o que for redundante, o que estiver se repetindo demais, você reduz uma frase só, num conceito, numa nova organização textual, para, enfim, compor o seu próprio texto, o resumo. Beleza, gente? Então, eu queria colocar aqui na nossa sempre gestão democrática de como fazer as coisas, o que vocês preferem? Querem trabalhar individualmente com esse resumo ou em equipes de 2 ou 3 pessoas? Opa, as duas respostas que surgiram em primeiro lugar foram diferentes. Luísa falando, como assim equipes de 2 ou 3 pessoas? Eu não entendi isso. Duplas ou trios. Eu vou interromper a gravação aqui para não ficar muito grande o vídeo no YouTube. E a gente conversa.